Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa live da segunda-feira. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Antes de nós iniciarmos, vamos agradecer a Jesus pela sua presença, que Ele possa iluminar o nosso coração, a nossa mente, para que nós possamos receber essas palavras de ensinamento e possamos absorver essas palavras, esse conhecimento, né, que o Livro dos Espíritos nos traz, para que cada vez mais nós possamos estar mais próximo, né, da verdade, das coisas, como elas acontecem. Agradecer também as falanges do grupo do Assistencial Ramatiz, que sempre estão nos auxiliando nessas lives, que foram eles que pediram, né, para que essas lives fossem feitas. Agradecer por todo o amor, por toda a dedicação que eles têm a nós. Que assim seja, graças a Deus. E agradecer também a presença de todos. Então, hoje é a questão 222. Vai ser só essa questão. Então, é sobre a pluralidade da existência, ou seja, vai falar sobre as nossas diversas existências que nós temos. Então, ele fala que o dogma, por exemplo, da reencarnação, dizem certas pessoas que não é algo novo, que, na verdade, a reencarnação, ela vem desde os primórdios dos tempos. Pitágoras já falava sobre a questão da reencarnação. Claro que as pessoas, muitas vezes, falavam de uma outra forma. Eles falavam, muitas vezes, em ressurreição, mas essa ressurreição, para eles, tinha o mesmo sentido. Então, desde muito tempo, não foi a partir do momento que o Espiritismo surgiu. Na verdade, o Espiritismo ele veio para organizar tudo isso, né? Para organizar as coisas, para formatar, vamos dizer assim, para formatar todo esse conhecimento que já vinha de muito mesmo tempo. Por exemplo, o Eurípides Barçanufo, na existência dele, que ele era o Lavater, não sei se fala, não sei, talvez eu falando errado, não sei se é Lavater ou Lavater que a gente fala, ele era, na verdade, um pastor da igreja da igreja protestante, e ele enviava cartas para a dona, acho que era Catarina, Maria Catarina, ou Catarina, uma coisa assim, que era a rainha da Rússia, e nessas cartas ele descrevia como que era a vida após a morte. Nessa descrição dele, ele já falava os mesmos conceitos que o Espiritismo vem depois formatar. Então, o Espiritismo ele vem para organizar tudo isso. E depois, a própria Igreja Católica, existia na Bíblia a palavra reencarnação. Então, quando foi a questão, quando era Constantino, o Constantino, ele era o imperador, a esposa dele, como ela era bastante cruel, as pessoas falavam para ela, olha, um dia você vai renascer, né, no sofrimento, você vai renascer pobre, você vai sofrer. E como ela não queria que isso acontecesse, ela pediu que Constantino exigisse o Papa naquela época que retirasse esse nome da palavra, essa palavra reencarnação da Bíblia, como se isso adiantasse, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam que elas mandam, né, que são superiores a Deus, e ela achava que sim, que se ela tirasse aquela palavra da Bíblia, ela ia se isentar dessa questão de voltar para corrigir os erros dela. Então, a própria Igreja Católica, ela acreditava na reencarnação. E hoje eu estava assistindo um médium falando que foi feita uma pesquisa no Brasil que 50% dos católicos, eles acreditam na reencarnação, né? Claro que eles não falam lá na igreja, porque, e eu acredito que a própria igreja, a maioria da própria igreja, assim, das pessoas que fazem parte da igreja católica, não só os fiéis, mas as pessoas da cúpula, o seu microfone está aberto, tá? Aí o que acontece? Eu acredito que a maioria das pessoas, elas acreditam, mas já imaginou, depois de tantos séculos, a igreja, por exemplo, admitir que a reencarnação existe? Então, seria algo
que a gente entende porque grande parte das pessoas provavelmente iriam desacreditar na igreja por conta de mudar radicalmente as coisas. Então, a gente entende, né, essa situação que é bem delicada, né, na vida deles, por exemplo. Então, continuando aqui. Jamais dissemos que a doutrina espírita fosse de invenção moderna. O espiritismo, sendo uma lei da natureza, deve ter existido desde a origem dos tempos, e nos esforçamos sempre em provar que se encontram traços dele desde a mais alta antiguidade. O Pitágoras, como se sabe, não é o autor do sistema de metempsicose. Metempsicose, gente, é a mesma coisa da reencarnação, é acreditar que um ser vem outras vezes num outro corpo para continuar a sua evolução, tá? Então, seria a mesma coisa, só que em nome diferente naquela época, mas o sentido, o significado é a mesma coisa. Tornou-o dos filósofos indianos e entre os egípcios, onde existia desde os tempos imemoriais, ou seja, tanto os egípcios, os gregos e os indianos, eles já acreditavam na questão da reencarnação, só que a palavra, naquela época, era diferente. A ideia de transmigração das almas era, pois, uma crença comum admitida pelos homens mais eminentes, ou seja, o que é os homens mais eminentes? Aquelas pessoas que tinham um cargo, um conhecimento mais amplo, aquelas pessoas que eram mais respeitadas. Leodoro, por gentileza, seu microfone está aberto e às vezes dá eco aqui, tá? Se puder desligar, eu agradeço. A ideia, então, deixa eu só, por qual caminho, né, chegou essa ideia? Pela revelação ou pela intuição, né? Ou seja, essa ideia da reencarnação, ele está perguntando, será que ela vem pela intuição ou ela vem pela revelação, né? E ele diz, não sabemos, porém, qualquer que seja uma ideia, não atravessa os tempos e não é aceita por inteligências destacadas sem ter um lado sério. A antiguidade dessa doutrina, ela seria, pois, antes uma prova do que uma objeção. Todavia, como se sabe igualmente, há entre a metempsicose dos antigos e a doutrina moderna da reencarnação esta grande diferença que os espíritos rejeitam da maneira mais absoluta. A transmigração da alma do homem para os animais é reciprocamente, ou seja, muitas das diferenças... Elodoro, por gentileza, desliga seu microfone que está atrapalhando na hora de eu ouvir. Então, o que acontece? Muitas vezes, essa reencarnação ela era vista de uma maneira diferente. Ela era vista como, por exemplo, não só a pessoa reencarnaria num corpo humano, mas ela reencarnaria também em animais. Mas era uma crença de reencarnação, mesmo que fosse de uma forma diferente que nós vemos hoje, né? Mas Pitágoras, no caso, ele acreditava nessa questão da alma voltar num outro... O espírito, né? Porque, na verdade, a alma é quando o espírito está encarnado, que é chamado de alma, né? E quando está fora do corpo, é chamado de espírito. Então, ele acreditava que esse espírito ele vinha para renascer num novo corpo humano, para poder continuar a sua evolução. Na verdade, Pitágoras diz que Pitágoras, né, na verdade, foi Ramatiz, né? Aliás, Ramatiz que foi Pitágoras, né? Então, já vem dessa linhagem, realmente, dessa crença. Então, os espíritos, ensinando a doutrina da pluralidade das existências corporais, renova, pois, uma doutrina que nasceu nas primeiras idades do mundo e que se conservou até os nossos dias no pensamento íntimo de muitas pessoas. Somente a apresentam sob um ponto de vista mais conforme as leis progressivas da natureza e mais em harmonia com a sabedoria do Criador. Ou seja, então, o Espiritismo ele vem trazer essa organização de uma forma mais racional, né? Porque, como eu disse, muitas vezes as pessoas acreditavam que a pessoa renascia como uma planta, como um animal, dependendo da vivência que ela tinha tido aqui. Então, o Espiritismo ele já vem trazer a razão,
junto com esse conhecimento espiritual, ele vem também trazer uma nova forma de orientação para as pessoas dentro dessa questão da reencarnação. Então, dentro dessa ideia, dessa sabedoria do Criador, despojando-na de todos os acessórios da superstição, ou seja, antes, essa questão da reencarnação, ela tinha muito a ver com a superstição. Eles misturavam muito a reencarnação com a questão da superstição, tanto essa questão de reencarnar como animal, como a planta, ou até como pedra, muitas vezes, né? A crença, antigamente tinha essa crença, que a pessoa podia reencarnar como uma pedra também. Então, ela estava misturada com a superstição. Então, o Espiritismo vem clarear tudo isso, para que a gente realmente entendesse tudo, essa questão da reencarnação, qual que era o objetivo dela, como é que ela se posiciona, como é que ela acontece na realidade. Então, uma circunstância digna de nota é que não foi somente nesse livro que eles a ensinaram nos últimos tempos. Desde antes de sua publicação, numerosas comunicações da mesma natureza foram obtidas em diversos países e depois se multiplicaram consideravelmente. Ou seja, o que ele está falando? Não é só aqui no Livro dos Espíritos que está escrita a questão da reencarnação, mas aqui no Livro dos Espíritos foi feita a pesquisa, né, que a gente já falou lá atrás, que Allan Kardec fez vários testes, ele pesquisou, né, com algumas questões, essas questões foram pesquisadas em várias partes do mundo, e pessoas que não tinham contato umas com as outras, e as respostas foram as mesmas, para trazer a veracidade de tudo isso. Seria talvez aqui o caso de examinar porque todos os espíritos não parecem de acordo sobre esse ponto. A isso retornaremos mais tarde, ou seja, muitas questões os espíritos não concordavam também, né? Então, essas que eles não concordavam, não tem como dizer que elas eram verídicas ou não. Examinemos a coisa sob um outro ponto de vista. A abstração feita de toda a intervenção dos espíritos, nós deixemos de lado por um instante. Suponhamos, aqui ele vai dar uma questionada para que a gente tenha certeza que realmente tudo isso que o Livro dos Espíritos está falando é verdadeiro. Então, ele vai começar um questionamento para a gente refletir. Na verdade, esse texto aqui de hoje, ele é uma reflexão para a gente ter certeza. Será que eu acredito na reencarnação ou eu não acredito? Então, ele diz assim: a intervenção dos espíritos, deixemos-a de lado por um instante. Suponhamos que esta teoria não seja deles, ou seja, vamos supor que essa teoria do espiritismo não seja dos espíritos, foi alguém que inventou ela, né? Então, suponhamos mesmo que não se tenha jamais cogitado de espíritos. Nós coloquemos, pois, momentaneamente, em um terreno neutro, admitindo o mesmo grau de probabilidade para uma e outra hipótese, a saber, então aqui ele vai colocar duas hipóteses para que a gente reflita. A da pluralidade de unidade da existência corpórea, ou seja, uma dessas probabilidades que ele vai colocar, uma dessas hipóteses, é que exista, né, a pluralidade dos corpos, ou seja, que a gente reencarna várias vezes. E daí, aquela que a gente só reencarna uma vez. Então, qual delas nos levará à razão e nosso próprio Deus? Certas pessoas repelem a ideia da reencarnação pelo único motivo de que não lhes convém, que é aquilo que eu acabei de falar daquela rainha. Para ela não convinha, não era convincente, para ela não interessava a questão da reencarnação, porque para ela ia sair perdendo, porque um dia ela ia ter que pagar essa dívida dela. Então, muitas vezes a pessoa não acredita na reencarnação porque convém, se eu não souber da verdade, por exemplo, eu posso fazer o que for, porque daí é pela minha ignorância, é pela minha falta de conhecimento, né? Então, muitas vezes as pessoas pensam que se isenta disso por conta dessas questões, dizendo acharem bastante uma existência que não gostariam de recomeçar uma semelhante. Ou seja, às vezes a pessoa acha que ela é tão sofrida que ela não quer voltar outra vez, porque ela não quer passar pelas dores, pelos mesmos desafios, então ela simplesmente ignora a questão da reencarnação, porque é mais cômodo para ela. Reconhecemos que o simples pensamento de reaparecer sobre a Terra falas pularem de furor. Não temos senão uma coisa a lhes perguntar. E se pensam que Deus tenha pedido seus conselhos,
e consulta seu gosto para regular o universo? Ou seja, Deus não pede a nossa opinião, ele simplesmente criou as leis divinas, as leis do universo, e cabe cumpri-las. Mas não depende, se eu não quero uma coisa, não é por isso que Deus vai mudar ela. Ele não pediu minha opinião, ele simplesmente criou as leis para todos, e não é porque eu não vou cumprir essa lei, ela vai deixar de existir, ela vai existir da mesma forma. Ora, de duas coisas, uma. A reencarnação existe ou ela não existe. Não tem meio termo, ou ela existe ou ela não existe. Se existe, embora os contrarie, será preciso suportá-la. Deus não lhes pedirá permissão, ou seja, não importa se eu acredito ou não, ela vai existir da mesma forma. Não vai pedir minha opinião, ele não vai tirar a questão da reencarnação só porque eu não acredito ou porque eu não quero ela. Nos parece ouvir um doente dizer: sofri demais hoje e não quero mais sofrer amanhã. Qualquer que seja o meu mau humor, não lhe será preciso sofrer menos do que o seguinte, nos conseguintes, até que esteja curado. Portanto, se devem tomar a viver corporalmente, eles viverão, eles se reencarnarão, protestarão inutilmente, como uma criança que não quer ir à escola, ou um condenado que não quer ir à prisão. É necessário que passe por lá. Semelhantes objeções são muito pueris para merecerem um exame mais sério. Então, não interessa, ele está falando que é como uma criança. Eu não quero ir na escola hoje. Não interessa a criança quer ir na escola ou não, ela vai para a escola. É a mesma coisa, não adianta nós queremos dizer que nós não queremos encarnar. Diremos, entretanto, para tranquilizar, que a doutrina espírita sobre a reencarnação não é tão terrível quanto o creem. Se a tivessem estudado a fundo, não ficaria tão assustado. Ou seja, por que as pessoas muitas vezes ficam assustadas? Porque não estuda profundamente a doutrina espírita e acha que esse Deus é cruel, que ele que está castigando a gente, por isso a gente tem que voltar para reencarnar, né? Eles não entendem que a nossa consciência, que não aceita quando a gente vai para o outro lado, que a gente tem essa consciência do que realmente nós viemos fazer, nós temos essa clareza, e nós mesmos que pedimos para que nós possamos refazer essas lições que nós deixamos inacabadas. Deixa eu ver aqui. Saberei que a condição dessa nova existência depende deles. Ela será feliz ou infeliz, segundo o que tiverem feito neste mundo, e podem, desde essa vida, se elevarem tão alto, não temerão mais cair. Você tem aquela Ana e Leodora, por gentileza, a gente está ouvindo toda a conversa de vocês. Então... Amanhã? Por quê? Legal. Então, o que acontece? A pessoa também, quando ela entende da doutrina espírita, o que acontece? Ela descobre que a nossa felicidade ou a nossa infelicidade depende de mim, depende do que eu estou fazendo, depende das minhas atitudes, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Então, se eu fizer as coisas dentro das leis divinas, eu não vou passar pelas dores que eu estou passando. Então, quando há esse entendimento, as pessoas até agradecem a Deus por essa oportunidade que nos é dada. Supomos que falamos às pessoas que creem em um futuro qualquer depois da morte, e não àqueles que se dão o nada por perspectiva ou que pretendem afogar sua alma no todo universal, sem individualidade, como as gotas de chuva no oceano, o que vem a ser o mesmo. Se, pois, credes num futuro qualquer, não admitireis, sem dúvida, que ele seja o mesmo para todos, pois, de outro modo, onde estaria a utilidade do bem? Para que existiria o bem se todo mundo fosse viver uma existência só e não tivesse razão, né? Não tivesse uma perspectiva desse bem servir para alguma coisa? Se, pois, credes, por que se reprimir, não satisfazer todas as suas paixões, todos os seus desejos, fosse mesmo à custa de outros, uma vez que com isto não teria consequência, ou seja, não tivesse consequência nenhuma? Qual a importância
né, da gente saber que isso ia ter uma consequência. Se a gente tivesse uma vida só, uma existência só, as pessoas fariam todas as coisas, prejudicariam as outras pessoas, faria tudo que desse na telha, porque simplesmente a vida ia acabar, ia ser só essa mesma, não ia ter consequência nenhuma. Credes que esse futuro será mais ou menos feliz ou infeliz, segundo o que se fizeres durante a vida? Tendes, pois, o desejo que seja não feliz quanto possível, uma vez que o deve ser pela eternidade. Ou seja, se a gente sabe que a gente vai viver uma eternidade depois, esse sofrimento seria menor. É menor por quê? Porque eu sei que vai ser só essa existência, que diante da minha eternidade isso é um piscar de olhos. Então, isso é muito mais consolador do que se a gente não acreditasse em tudo isso. Teríeis, por acaso, a pretensão de serdes um dos homens mais perfeitos do que existiram sobre a terra e de ter, assim, o direito de alcançar sem dificuldade a felicidade suprema dos eleitos? Ou seja, será que a gente acha que a gente é tão privilegiado assim por Deus, que os outros passam por sofrimento e nós não passaríamos? E nós adquiriríamos a perfeição numa vida só? Não admitimos a homens que valem mais que vós e têm direito a uma melhor situação, sem que com isso estejais entre os condenados. Muito bem, colocai-vos por um instante pelo pensamento nessa situação intermediária, que ela seria como admitir, e suponhamos que alguém venha a vos dizer: sofreis, não sois tão felizes como podereis ser. Enquanto tendes diante de vós sereis que gozam a felicidade sem mescla. Quereis trocar vossa posição com a deles? Sem dúvida, direis, que é preciso fazer para que eu troque a minha vida pela vida do outro, né? Menos que nada, recomeçar o que fizeste mal e procurar fazer melhor. Hesitareis em aceitar mesmo ao preço de várias existências de provas? Tomeis uma comparação mais prosaica, ou seja, mais simples. Se há um homem que, sem estar entre os últimos dos miseráveis, sofre privações em consequência de escassez de seus recursos, viessem dizer a você, por exemplo: eis uma imensa fortuna de que podeis gozar, sendo necessário para isso trabalhar arduamente durante 1 minuto. Fosse ele o mais preguiçoso da terra, e diria sem hesitar: trabalharemos 1 minuto, 2 minutos, 1 hora, 1 dia, se for preciso. Que isso se vou terminar minha vida na abundância? O que é isso se for terminar minha vida em abundância? Né? Ora, o que é a duração de uma vida corpórea em confronto com a eternidade? Menos que 1 minuto, menos que 1 segundo. Então, ele diz assim: se uma pessoa chegasse para você e dissesse para você: olha, se você trabalhar 1 minuto arduamente, você vai ganhar uma fortuna. E ele diz: podia ser a pessoa mais preguiçosa que fosse. Ela diria: por essa riqueza toda, eu trabalharia 1 minuto, 1 hora, 2 horas, quanto tempo fosse preciso, porque daí eu vou ter uma fortuna na minha vida. E, às vezes, né, para a gente mudar de vida, para a gente gozar depois de uma eternidade mais rápida, a gente tem preguiça. A gente tem preguiça de estudar, a gente tem preguiça de fazer as mudanças na nossa vida, mas se fosse para ganhar muito dinheiro, a gente não pensaria 2 vezes, a gente acharia tempo para fazer. Então, continuando, pensamos em fazer esse raciocínio. Deus, que é sobrenatural, que é soberanamente bom, não pode impor ao homem o recomeço de uma série de misérias e tribulações. Concluiremos, por acaso, que há mais bondade em condenar o homem a um sofrimento perpétuo por alguns momentos de erro, antes que lhe dar os meios de reparar essas faltas? Então, aqui ele está falando de acordo com a crença de quem não acredita na encarnação. Será que Deus seria tão desprovido de bondade para condenar um ser humano eternamente ao inferno, por exemplo, só porque ele cometeu um erro? Será que não é muito mais plausível, muito mais racional acreditar que Deus
pela sua amorosidade, sua bondade, ele daria muitas chances para nós de recuperar esses nossos erros, de refazer as nossas lições. Então, tudo esse questionamento que o livro faz aqui, para que a gente realmente tenha certeza se a reencarnação existe ou não. Dois fabricantes tinham cada um um operário que podia aspirar vir a ser o sócio do patrão. Ora, aconteceu que esses dois operários empregaram uma vez muito mal a sua jornada de trabalho e mereceram ser despedidos. Um dos dois fabricantes despediu seu operário, malgrado suas súplicas, e ele, não tendo encontrado trabalho, morreu de miséria. O outro disse ao seu: perdestes um dia e me deveis outro em compensação. Executaste mal o teu trabalho e dele me deveis a reparação. Eu vos permito recomeçar. Tratai de o executar bem e eu vos conservarei. E podeis sempre aspirar às posições superiores que vos prometi. A necessidade de se perguntar qual dos dois fabricantes foi o mais humano? Ou seja, aqui ele está fazendo uma comparação com se a reencarnação existe ou não. Quer dizer, se Deus não desse nenhuma chance, e aquele patrão que deu uma chance e aquele patrão que não deu uma chance, qual deles seria mais coerente e mais bondoso? Em qual desses Deus encaixa? Será que é naquele que dá oportunidade novamente para nós construirmos a nossa vida, voltar e recuperar o tempo que nós perdemos? Ou será que é aquele Deus que nos condena para uma eternidade lá no inferno, né? Será Deus a própria clemência, mais impiedoso que o homem? Será que Deus é menos impiedoso do que o próprio homem? O pensamento de que nosso destino está fixado para sempre em razão de alguns anos de provas, mesmo quando não tendo despedido, nós alcançarmos a perfeição sobre a terra, tem qualquer coisa de doloroso, enquanto que a ideia contrária é eminentemente consoladora. Ela nos deixa a esperança de que nós possamos, né, recuperar, voltar um dia e recuperar todas as questões que nós deixamos incompletas, recuperar todas as falhas, né, fazer as coisas da forma correta, todas aquelas que nós falhamos. Isso nos traz esperança. Assim, sem nos pronunciarmos prós ou contra a pluralidade das existências, sem admitir uma hipótese antes que a outra, diremos que, se tivéssemos a escolha, não existe ninguém que preferia um julgamento sem apelação. Um filósofo disse: se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Para a felicidade do gênero humano, poder-se dizer o mesmo da pluralidade das existências. Mas, como dissemos, Deus não nos pede permissão, não consulta nosso gosto. Isso é ou isso não é. Vejamos de que lado estão as probabilidades e tomemos as coisas em um outro ponto de vista. Sempre abstração feita do ensino dos espíritos e unicamente como estudo filosófico. Então, ele está falando que ele vai dar vários exemplos para que a gente tenha certeza daquilo que realmente é verdadeiro, né? Se não há reencarnação, não há senão a existência corporal, isto é evidente. Se nossa atual existência corporal é a única, então quer dizer que se é a única, então a alma de cada homem foi criada no nascimento, a menos que admita anteriormente a anterioridade da alma, caso em que se perguntaria o que era a alma antes do nascimento. E se esse estado não consistiria em uma existência sob uma forma qualquer? Ou seja, existem duas hipóteses. Se nós só temos uma vida, significa então que a nossa alma foi criada junto com o nosso nascimento. E se acredita que ela não foi criada com o nosso nascimento, então o que seria antes? O que essa alma andava fazendo? Como se ela existia antes? Então ela vivia fazendo o quê? Né?
Ou que forma ela teria? Não há meio termo. Ou a alma existia, ou não existia antes do corpo. Se ela existia, qual era a sua situação? Tinha ela ou não consciência de si mesma? Se ela não tinha consciência, é como se ela não existisse, porque nós só existimos a partir da consciência que nós temos. Se tinha uma individualidade, era ela progressiva ou estacionária? Ou seja, ela estava em crescimento ou ela estava estacionada? Num e no outro caso, em que grau ela chegou ao corpo? De que forma? Estacionada ou ela chegou já evoluindo? Admitindo, de acordo com a crença vulgar, que a alma nasce com o corpo, ou que vem a ser mesmo, que anteriormente à sua encarnação, ela não tinha senão faculdades negativas. Colocamos as seguintes perguntas, então. Primeiro, por que a alma mostra aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas da educação? Ou seja, por que a gente já vem com certas aptidões? Aptidões diferentes, né, daquela que foi ensinada para nós nessa existência. A segunda pergunta, questionamento que o livro faz: de onde vem essa aptidão extra normal? Ou seja, essa aptidão que nós já nascemos com ela? De certas crianças que têm idade por tal arte, por exemplo, que a criança já nasce com aptidão para arte, aptidão para ciência, enquanto outros se conservam inferiores e medíocres por toda uma vida. Quer dizer, tem pessoas que não desenvolvem aptidão uma vida inteira, uma existência inteira, e umas que já nascem com aquele tipo de aptidão. Então, como explicar isso? A terceiro questionamento, de onde provém, para alguns, as ideias inatas ou intuitivas que não existem em outros? Ou seja, tem pessoas que já nascem com essas ideias, né? Por exemplo, tem criança hoje que já aprende a falar e já fala, não quero comer carne, por exemplo. Da onde que vem isso? A quarta, de onde vem para certas crianças os instintos precoces de vício ou de virtudes, esses sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza que constratam com o meio em que nasceram? Ou seja, tem criança que tem pais super amorosos, pais educados, e são crianças mal educadas, né, na forma de dizer a palavra mal educada, né, mas que já vem com essa tendência de muitas vezes ser agressiva com as outras crianças, e ela não recebeu essa educação na casa dela. Ou crianças que são mais dóceis e que muitas vezes têm pais totalmente agressivos, que espancam a criança, faz uma série de coisas, e elas não têm essa tendência à agressividade. Então, como explicar isso? O quinto questionamento. Por que certos homens, a abstração feita da educação, são os mais avançados do que os outros? Ou seja, independente da educação que eles recebem, uns são mais avançados do que os outros. Uns têm mais facilidade de entendimento de uma determinada coisa do que os outros. O sexto questionamento. Por que há selvagens e homens civilizados? Se tomarmos uma criança Hottentot, recém-nascida, essas crianças Hottentot que ele está falando são de um grupo, de uma tribo da África, que são uma tribo selvagem ainda. E se educardes nas escolas mais renomadas, jamais ela vai conseguir fazer delas um personagem de ciência, por exemplo, como um Newton. Por quê? Porque ela ainda está naquele patamar de menos evolução do que aquele que já tem mais entendimento. Perguntamos qual é a filosofia ou a teosofia que pode resolver esses problemas. Quem que pode resolver essas questões? Vocês conhecem algum tipo de filosofia ou de teosofia que é capaz de responder essas questões? Não resta dúvida. Ou as almas são iguais ao nascer, ou são desiguais. Se são iguais, por que essas aptidões tão diversas? Dir-se-ia que isto depende do organismo. Mas então, é a doutrina mais monstruosa, mais imoral. Se isso fosse verdade, o espiritismo seria a doutrina mais monstruosa e mais imoral. O homem não é mais que uma máquina, um joguete da matéria. Não tem mais a responsabilidade de seus atos, se isso fosse verdade, se não existisse a encarnação.
pode tudo repetir em razão de suas imperfeições físicas. Se elas são desiguais, é que Deus as criou assim. Mas então, por que essa superioridade inata concedida a algumas? Ou seja, se as criaturas foram criadas desiguais já por Deus de propósito, então, né, como se explica isso? Por que alguns tiveram privilégio? Será que Deus deu privilégio para alguém? Esta parcialidade está conforme a sua justiça e o amor igual que ele tem a todas as suas criaturas? Será que podia dizer que Deus ama todas as criaturas se ele tivesse feito isso? Se ele tivesse criado essa desigualdade entre as pessoas, uns bonzinhos e uns mauzinhos, uns mais evoluídos, outros menos evoluídos? Admitimos, ao contrário, uma sucessão de existências anteriores, progressivas, e tudo está explicado. Então, o Espiritismo ele vem explicar tudo isso. Então, somente o Espiritismo tem a capacidade de explicar tudo isso que as outras filosofias não têm condições de explicar. Até pelo fato que a filosofia ela questiona, né? Ela não chega a uma coisa conclusiva. Ela não tem uma conclusão, ela não tem um papel de concluir alguma coisa. A única papel que tem de concluir é a ciência, mas hoje nem a ciência ela não tem mais esse papel de concluir. Ela tem o papel de mostrar até que ponto eles conseguem provar algumas coisas, mas até a ciência hoje ela já está aberta. Ela já não tem um fechamento mais como tinha antigamente. Por quê? Porque nós vamos adquirindo conhecimento conforme nós vamos agregando conhecimento e a descoberta todo dia aquilo que parece uma verdade dentro da ciência, hoje amanhã já não é mais. Então, em relação aqui ele vai começando a questionar, daí ele vai perguntar, aí ele vai explicar um pouco, falar sobre por que o Espiritismo porque ele é racional, que ele explica tudo isso, porque ele vem através da razão, ele não vem através do preconceito, da suposição. E em relação à sexta questão, disser sem dúvida que essas crianças que eu falei que da raça lá da África, que ainda não são todas, não estou falando da África inteira, ele está falando das crianças que ainda no tempo que ainda era selvagem, que nós éramos também, nós fazíamos parte, né, dessas pessoas. Não estou falando da África, estou falando de um povo, de uma tribo, né, que as pessoas ainda eram pessoas primitivas ainda. Não estou falando de raça aqui, estou falando de uma tribo que ele fala aqui, né, que ainda não tinha desenvolvido o suficiente. Então, perguntaremos se o Hottentot é um homem ou não. Se é um homem, por que Deus deserdou a ele, a sua raça, dos privilégios concedidos à raça caucásica? Aqui ele está falando do homem branco, né? Fica uma coisa meio no ar aí, mas ele está fazendo uma comparação e eu fazia entre aspas aqui, porque não é bem assim. Se não é um homem, por que o procurar fazer cristão? Ou seja, vamos falar, esquecer essa questão da tribo lá, vamos falar a questão daqueles seres que ainda não têm a capacidade de um entendimento primário, vamos supor, da existência humana. Aqueles que ainda, acho que nem existe ninguém que não acredita que existe uma lei superior, a não ser os materialistas, né, que também acho que não são tantos assim como era antigamente. Então, mesmo, vamos pegar um materialista ali. Não, materialista não, porque o materialista ele pode não acreditar em Deus, mas ele pode estar, nessa existência, ele pode não acreditar em Deus, mas ele pode ser um ser evoluído, só que ele pode ainda estar com a personalidade de ignorância nessa existência. Então, vamos pegar um ser que ainda está lá, que foi criado recentemente, que ele ainda está vivendo na ignorância. Se ele realmente tivesse só essa vida, e ele não tivesse consciência praticamente quase nada, então para que se tornar uma pessoa dessa cristã? Se ela não tinha capacidade nenhuma de entendimento de coisa nenhuma, e se ela nem era considerada por Deus como as outras pessoas, né? Então, aqui só falando, já que eu falei no materialista, vou falar bem rapidinho. Existe um vídeo na internet do Bezerra de Menezes que um materialista foi lá no centro onde ele trabalhava e desafiou ele
que eles, os materialistas, eles iam provar que a doutrina espírita era uma fraude, e que a reencarnação não existia, que a vida acabava aqui. E Bezerra de Menezes, com o único argumento, ele acabou com toda aquela empáfia daquela pessoa. Aí ele perguntou para ele: eu aceito o desafio. Se você trazer um único ser humano aqui, que vocês deram esperança para ele, o único ser humano que vocês ajudaram ele a não se desesperar, o único ser humano que vocês fizeram algo bom por essa pessoa. E aí ele foi falando tantas coisas que ele realmente desmontou o materialista ali, porque ele diz que a doutrina espírita ela traz esperança, ela acolhe aquela pessoa, ela fala de amor, né? Ela é consoladora, ela consola as pessoas, enquanto os materialistas só deixam a pessoa mais desesperada ainda, porque ela não tem nenhuma perspectiva na vida dela. A questão 1, ele está falando: acabamos de ver a alma em seu passado e em seu presente. Se considerarmos quanto ao seu futuro, encontraremos as mesmas dificuldades. Se não, se nossa existência atual unicamente deve decidir o nosso destino, qual é a nossa vida futura? A posição respectiva do selvagem e do homem civilizado? Então, eles no mesmo nível ou distanciados em relação à felicidade eterna? Será que eles estão no mesmo nível ou eles estão distanciados, um mais distante do outro, dessa vida eterna que a gente chama de iluminação? O segundo questionamento ele faz: o homem que trabalhou toda a sua vida, ele fala assim, mesmo acreditando na reencarnação, agora ele faz um questionamento, mesmo acreditando na reencarnação. O homem que trabalhou toda a sua vida no seu aprimoramento, está na mesma posição daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas porque não teve o tempo nem a possibilidade de se aperfeiçoar? Será que eles estão no mesmo patamar? Terceiro, o homem que praticou o mal porque não pôde se esclarecer é passível de um estado de coisas que não dependeu dele? Será que essa pessoa tem as mesmas questões de karma do outro que sabia e não fez, do que aquele que não fez porque ele não sabia, né? A quarta, trabalha-se para esclarecer os homens, moralizá-los, civilizá-los. Mas por um que se esclarece, há milhões deles que morrem cada dia antes que a luz chegue até eles. Qual o destino deles? São tratados como repróbios, ou seja, esses repróbios são as pessoas que não tivessem chance mais, tá? No caso contrário, o que fizeram para merecer estar na mesma categoria que os outros? Ou seja, uma pessoa foi lá, ela batalhou, ela fez tudo certinho, ela se esclareceu, e o outro simplesmente ele viveu a vidinha dele, né? Numa boa, sem preocupação. Será que eles vão ter o mesmo destino? Ou a quinta, qual o destino das crianças que morrem em tenra idade, antes de poderem fazer o bem ou o mal? Então, se as crianças, elas, por exemplo, estão lá no ventre da mãe, aí ela desencarnou. Ela nem teve oportunidade de fazer o bem ou fazer o mal. O que são feitas essas crianças? José falou, né, numa live lá sobre as crianças depois que elas desencarnam, né? Ele explicou direitinho lá como que acontece. Se estão entre os eleitos, por que este favor sem haverem nada feito para o merecer? Ou seja, essa criança só veio, ela nem nasceu, ela nem fez bem nem mal, aí de repente ela vai viver a vida eterna? Por que ela não teve oportunidade, ela não precisou passar por sofrimentos e dores se a reencarnação não existisse? E o outro precisou reencarnar, precisou passar por todas essas dores. Será que isso seria justo? Então, ele está questionando essas coisas para a gente ver que realmente a reencarnação é algo, né, coerente. Se estão entre os... por qual privilégio, né, essa criança, pois não passou pelas tribulações e os outros passaram? Eu vou só mais um pouquinho aqui, vou dar mais uma explicação depois, porque ainda tem 2 páginas, né, para não ficar muito cansativo. Existe uma doutrina que possa resolver essas questões? Vocês conhecem alguma doutrina que resolve todas essas questões, além do espiritismo? Existe, né, a questão do conhecimento dos mestres indianos, por exemplo, que eles explicam tudo isso. Não é espiritismo, mas eles acreditam na reencarnação e eles acreditam também, eles passam para a gente essa questão
da gente trabalhar, da gente melhorar. Às vezes eles falam um pouquinho diferente por conta eles falam na questão do caminho curto, de você exercitar, né? De você dar uma acelerada, né, nessa nossa evolução. Eles falam na questão da queima da semente do karma, né? Porque eles falam que fica acumulado no nosso cérebro essa semente do karma, mas se a gente aprendeu, se a gente desenvolveu, batalhou, trabalhou para aprender as coisas, para melhorar, essa semente do karma, ela pode ser queimada através da meditação, né, através de uma série de coisas. Então, é um pouquinho diferente, mas, no fundo, é a mesma explicação. Ou seja, a explicação que existe é a encarnação, que a gente vem várias vezes aqui para poder ter o aperfeiçoamento. Então, ela caminha bem lado a lado com a doutrina espírita, se difere em algumas coisas, que é falado de forma diferente, mas o resultado é o mesmo, né? Então, o que não pode fazer numa existência, se fará em outra. E é assim que ninguém escapa da lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu mérito real, e que ninguém está excluído da felicidade suprema, e que todos podem pretender, quaisquer que sejam os obstáculos que tenha encontrado em seu caminho. Ou seja, não importa o que a gente fez, não importa se eu ainda não consigo me libertar de certos vícios, de certos pensamentos, de certas atitudes, mas se eu fiz a minha parte, e eu vou ter, né, oportunidade, numa outra existência, de voltar e corrigir um pouco mais essa falta de habilidade que eu ainda tenho, de superação, né, para certas coisas. Agora, se eu batalhar, se eu me esmerar bastante, eu vou conseguir vencer muitos obstáculos que eu não venceria se eu simplesmente vivesse a minha vidinha por viver. Se eu simplesmente ficasse, eu acredito na reencarnação, mas eu levasse a minha vida normalzinha, eu não batalhasse pela questão de meditar, de estudar, né, de questionar as coisas. Então, cada um faz o seu caminho, ou ser mais rápido ou ser normal, mas todo mundo vai ter essa oportunidade. Ninguém vai ficar isento de chegar à plenitude. Todo mundo. Esse na verdade, esse é o objetivo divino, mas também esse é a determinação nossa. Já está determinado quando Deus nos criou. Ele já nos criou para nós fazer a nossa caminhada, a nossa descoberta, até o dia que nós descobrirmos todo o tempo que a gente está perdendo, né? E a gente realmente se conectar totalmente com Deus. E com esse Deus, nessa parte divina que ele colocou em nós. Então, é mais ou menos isso que ele fala, né? Aqui, ó, que a doutrina é a existência de várias vidas, que ela é a única que explica, né, dessa forma, o inexplicável para as outras pessoas, que ela é rigorosa na justiça, que ela realmente, ela fala, se eu cometi um deslize, eu mesma, por a minha consciência, eu vou voltar e vou refazer essa lição que eu não deixei bem feita. E aí ele dá um exemplo aqui, ele diz assim, ó, as próprias palavras de Jesus não podem deixar dúvidas a respeito da questão da encarnação. Quando se lê lá no Evangelho de São João, no capítulo 3, ele diz assim, ó, Jesus respondendo a Nicodemos diz, em verdade te digo, que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer quando está velho? Pode tornar a entrar no ventre da mãe e nascer numa segunda vez? E Jesus diz, em verdade te digo, que se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te espantes do que te disse, é preciso que nasças de novo. Então, aqui ele dá o exemplo, né, do Evangelho de Jesus, quando Jesus mesmo disse, né, e Jesus não podia explicar as coisas tão profundas daquela época, ele nem ia falar na palavra reencarnação, que também as palavras, muitas vezes, é o próprio homem, né, que inventa essas palavras para explicar as coisas, mas ele não podia aprofundar tanto, porque imagina, se ele ainda foi assassinado naquela época, imagina se ele falasse coisas tão profundas que nem quem acreditou naquela época não acreditaria.
porque seria coisa totalmente fora de cogitação para a época que nós vivíamos, para o nosso entendimento, que se nós somos ignorantes hoje, imagina aquela época nós éramos mais ignorantes ainda. E assim, gente, eu encerro aqui hoje, vou parar a gravação aqui. Se alguém quiser falar algo interessante, porque cada um tem uma visão das coisas, que é muito interessante.